Fala, meus amigos, estamos começando aqui o segundo vídeo de hoje, tá? E aí nesse segundo vídeo eu estou trazendo para vocês a reflexão sobre a primeira dica aqui para a gente poder tentar melhorar a comunicação da esquerda no Brasil, tá? Então falar um pouquinho sobre isso aí, tá? Deixar com vocês aqui uma sequência, reflexões sobre a questão do individualismo, tá? E essa é a primeira dica aí dessa lista que eu vou trazer para vocês. Antes eu deixo com vocês aqui mais uma vez a dica do meu romance, tá? Deixa eu pegar aqui. Então tá aqui o Litoral Altura, certo? Quem quiser entrar em contato aí, o zap tá na descrição do vídeo, ganha também os marcadores de livros e o livro de poemas, tá? Que tá aqui, que é o do outro lado de cá, que tem inclusive o título aqui do canal. E aí você também ganha, se você quiser comprar só o livro de poemas, só o romance, os dois, avisa aí que a gente conversa, beleza? Então, pessoal, vamos lá. A gente falou no primeiro vídeo de hoje sobre o que é ser de esquerda, qual é a perspectiva, né, e tal, essa conexão com a ideia do coletivo, com a ideia do social, da união, da solidariedade, etc. e tal. Falamos da questão né, daquelas piadinhas, né, da direita que é comunista de iPhone, e enfim, esquerda caviar, etc. e tal, da música do Titãs. E listei para vocês aqui algumas opiniões, opinião do Paulo Galo, opinião do Mano Brown, opinião do Felipe Neto, do Darcy Ribeiro e do Pedro Cardoso e também da Maria da Conceição Tavares, tá? E aí, pessoal, então a questão é a seguinte, são 3 dicas e, portanto, 3 temas que invariavelmente ou são totalmente negligenciados pela esquerda ou quase não se fala disso, né? E em alguma medida até a esquerda meio que foge desse assunto. E quando eu falei, né, no primeiro vídeo sobre quando eu li aqui, né, o trecho do Paulo Galo, ele usa a expressão bolha, né, que tem bastante a ver com isso, tá? Então, para furar essa bolha e a gente conseguir se apropriar de alguns outros temas que são importantes e que dizem respeito à existência humana, né, e que muitas vezes a esquerda foge disso, especialmente no Brasil, tá? Seria interessante a gente pensar em 3 dicas aí. A primeira, que é essa que eu vou falar agora com vocês, tem a ver com a questão do individualismo, tá? E aí eu vou tentar desenhar uma sequência aqui para a gente pensar essa questão e vocês vão ver que ela praticamente não comparece no discurso da esquerda. E isso tem que se mudar, né? A gente tem que mudar isso. Agora, só um parêntese aqui, um alerta, né, digamos. Eu vou fazer uma sequência até grande aqui de livros, que não é obrigatória, a pessoa não tem que passar por essa sequência necessariamente. É só uma compilação de temas assim, que eu separei em sequência, mas que ajudam a entender essa questão, né? E a pessoa pode até acabar o vídeo e não ler nenhum desses livros, mas se ela entender essa questão e manejar isso no dia a dia, pô, já vai mudar ali, já vai sair dessa bolha. Se conseguir ler os livros, 1, 2, 10, 20, pô, melhor ainda, né? Então vamos começar a falar sobre isso. Tem esse livro aqui do Alain Renaud, que é um pensador francês, tá? E o livro se chama O Indivíduo, tá? E aí eu separei um trechinho aqui porque ele fala, né, na página aqui no finalzinho da página 11, ele diz, né, porque ele está refletindo aqui, na verdade, porque existe uma discussão na filosofia se essa ideia da liberdade individual nasceu lá junto com a democracia dos gregos ou não, né? Nasceu lá, não nasceu, essa ideia que a gente tem hoje do que é a liberdade individual, autonomia, etc. e tal, nasceu na Grécia ou não? E aí ele diz aqui, né, ele chama de vontade capaz de autodeterminação. E aí ele diz que, de resto, como poderia ser diferente, já que esse poder de escolha constitutivo da liberdade dos modernos só poderia adquirir algum significado no contexto de uma contingência absoluta do futuro, de uma indeterminação e mesmo de uma desordem do mundo, que, por definição, a cosmologia grega, da qual a obra de Aristóteles fornece uma das tematizações filosóficas mais acabadas, não cessou de negar. Na medida em que o cosmo é por si só uma ordem, a liberdade do homem não está ligada à contingência, mas ao contrário, lhe é oposta, né? Então, o que ele quer dizer? Vamos resumir isso aqui, né, rapidinho. A liberdade do grego era a liberdade de fazer parte de um contexto, e não a liberdade individual que a gente entende hoje aqui no mundo ocidental, né? De qualquer forma, há que ponderar que, ainda que isso seja um fato e que hoje seja a visão hegemônica na filosofia e tudo mais, a gente não pode deixar de considerar, está aqui o livro do Jean-Pierre Vernant, Origens do Pensamento Grego,
e também esse livro aqui, dentre dezenas de outros, né? As Origens do Discurso Democrático, do Donald Schuller, tá? A gente não pode deixar de considerar que a própria forma de ser da filosofia, que era o diálogo, né? Ela é, enfim, de alguma maneira, indutora de um exercício de liberdade, né? Isso é inevitável, né? É inegável, a gente não pode deixar de considerar isso, tá? Bom, e aí a Grécia, rolou a Grécia lá e tal, depois o Império Romano e aquela coisa toda, depois a Idade Média, etc e tal. E aí aquilo ali, né, esse exercício de liberdade individual, ou enfim, de liberdade, né, a gente nem falar indivíduo ainda, mas de liberdade na Idade Média ficou radicalmente, enfim, sufocado pelo poder dos medievais, ainda que também ali, enfim, de alguma maneira, naquelas guerrilhas do cotidiano da época, certamente isso flutuava de lá para cá, de cá para lá, com morte, com, enfim, né, com conquistas, microconquistas, etc e tal, tá? Agora, e aí isso é interessante falar disso, por quê? Tá? Deixa eu abrir aqui, porque eu estou, inclusive, pegando o meu livro aqui, que é o Apropriações Indébitas. Tem um texto aqui que eu fiz em 2006, e aí tem um detalhezinho rápido aqui, tá? É uma citação do, deixa eu ver aqui, do Krishna Kumar, tá? Nesse livro aqui, certo? Que é o da Sociedade Pós-Industrial à Pós-Moderna, tá? E aí ele está discutindo o conceito de modernidade e ele diz o seguinte: os termos modernos, novos e palavras deles derivadas tinham significados depreciativos e não temporais, isso na Idade Média, tá? Para o ouvido medieval, o termo modernitas tendia a ter um significado abusivo, depreciativo. Tudo que era novo, não consagrado pelo tempo e pela tradição, era visto com suspeita. O valor pertencia exclusivamente ao que era antigo. Isso significa que na Idade Média, né, enfim, ainda que fosse um pouco diferente lá e tal, porém o vínculo com a tradição era radical e absoluto, tanto que a palavra modernidade, ou melhor, a palavra moderno, né, ela era taxada como algo depreciativo. Né? Isso é moderno, então é ruim. Né? E aí ele finaliza aqui, também tem um outro trecho dele, que ele diz aqui que, quer dizer, né, ele não, eu digo aqui, né, que o livro é meu. É exatamente no tempo da vida do Hegel, né, que a ideia de progresso ganha contornos decisivos. Ela aparecera bem antes, precisamente no ano de 1620, no Novum Organum de Francis Bacon, mas só no século XVIII, a partir da forma como Kant e outros a elaboraram, é que ela passa a representar a base da nova ideia de modernidade. Ali no século XVIII, tá? No século XVIII é que a ideia de modernidade muda aos pouquinhos de algo depreciativo para algo ligado ao progresso, à melhoria, etc. e tal. Isso não é mera, né, não é mera história, não é mero historicismo. Por que isso é importante? Porque isso vai influenciar de maneira, enfim, decisiva a ideia de liberdade e, portanto, a ideia de individualidade, junto com outras ideias que flutuavam antes, ainda ali, que a gente vai falar agora, tá? Deixa eu ver o tempo aqui, vamos lá. Então, o Goethe fala aqui nesse livrinho, que na verdade tem uns escritos de literatura bem curtinhos dele aqui, tá? Tem alguns trabalhos aqui dele sobre tragédia, sobre drama, tá? E comentários ao Aristóteles, e tem um textinho dele sobre Shakespeare aqui. E ele fala uma coisa muito interessante aqui, que é o seguinte: ele compara, eu não vou nem ler porque tem muita coisa aqui, eu vou resumir, tá, para vocês, que é o seguinte: ele compara a tragédia grega com o Shakespeare, o Hamlet, né? E aí ele pondera que existe uma sutil diferença, porque na tragédia grega, ou seja, né, no texto da tragédia grega, o destino era inevitável, e o dever, portanto, era, enfim, né, digamos, era impossível, né, de ir contra o dever e o destino, etc. e tal. E o Hamlet, o personagem do Shakespeare, de uma maneira sutil, muda isso, né, e acrescenta o elemento ali do querer, enfim, do drama pessoal, para além da questão daquela inevitabilidade trágica do destino. Tá? Então esse trabalho aqui do Goethe fala sobre isso. Então muda, né, das tragédias gregas, está aqui o Édipo Rei, que é uma tragédia grega, tá? E o Hamlet, está aqui, certo? E essa mudança, ela é, enfim, ela é bem evidente na famosa frase do terceiro ato lá do Hamlet, que é o ser ou não ser, eis a questão. Quando você começa a questionar ser ou não ser, eis a questão, você já está no exercício de reflexão pessoal, de ponderação ali para além do destino. O destino é o seguinte, ó, não tem ser ou não ser, filhão. É ser, destino e acabou.
né? Quando o cara começa ali a pensar no ser ou não ser, então ele já está no barato ali de... já começa a exercitar algo da ordem da liberdade individual, né? A gente percebe também isso na formulação do sujeito cartesiano, está aqui o discurso do método do Descartes, né? Então tem aqui na página 41 desse livro aqui, que percebi então a verdade, penso, logo existo, né? E era tão firme, tão certa, que nem mesmo as mais extravagantes suposições dos céticos poderiam abalá-la. Tudo isso é uma discussão aqui, enfim, gigante, mas isso aqui inaugura também uma lógica do seguinte, ó, penso, logo existo. Então, a existência não está limitada ali a um condicionamento absoluto enfim, da vida, né, da esfera natural, etc. e tal. Tem um pensamento aqui que me permite existir também enquanto indivíduo e tudo mais. Tudo isso é um roteiro de reflexão fundamental para que a gente entenda que o coletivo não é a única coisa que existe, né? Bom, e aí, rapidinho aqui, só para formular uma sequência, depois aparece a crítica da razão pura do Kant, que apresenta lá, né, a razão transcendental e etc e tal, e aí sensação e razão, bababá. Mas essa ideia de pensamento crítico, para resumir, né, ela também está inserida nesse contexto do exercício da liberdade individual de questionar, de ponderar e etc e tal, tá? O Hegel depois vai ampliar isso aqui no Fenomenologia do Espírito, vai chegar na discussão lá do sujeito absoluto. Tudo isso aqui, essa fenomenologia do espírito, esse espírito aqui é a mente. Portanto, é o exercício ali de, enfim, aprofundamento e de estudar, de ampliar, de entender melhor a realidade, o exercício da liberdade individual, de questionar o poder, de, enfim, né, de construir a própria perspectiva sobre a vida, etc. e tal, tá? E aí aparece o Marx e ele pondera lá, tudo isso aqui é um resuminho, tá, em cima dessa ideia específica de individualidade, individualismo, etc. e tal. Mas ele vai chegar e vai dizer, bom, o Hegel chegou no sujeito absoluto lá a partir da lógica do idealismo, né, ou seja, da ideia, né, e tudo mais, mas está faltando a parte material. Então ele sugere lá o materialismo dialético e substitui o sujeito absoluto do Hegel pelo comunismo, levando em consideração essa parte material, né? No fundo, em alguma medida, os dois estão certos, né? Porque tem a nossa cabeça formula as ideias e existem as coisas que a gente tem que considerar também. Então, quer dizer, nesse sentido aí os dois estão corretos, né? Esse exercício de percepção do mundo, percepção individual e etc. e tal, ele é uma mescla entre as ideias e os objetos, entre as palavras e as coisas, né? Como diria o Foucault lá. E aí vocês vão ver que a partir do Marx existem vários movimentos e vários pensadores que são hoje considerados marxistas, que vão de alguma maneira entender essa ideia do comunismo do Marx como um exercício também de aproximação de uma liberdade radical, né? O limite disso são os textos anarquistas do Bakunin, tá aqui, né? Do Mikhail Bakunin. E aí tem um trechinho dele aqui atrás que mostra isso de maneira evidente, né? Ele diz, sou um amante fanático da liberdade, considerando-a como o único espaço onde podem crescer e desenvolver-se a inteligência, a dignidade e a felicidade dos homens. Não esta liberdade formal, outorgada e regulamentada pelo Estado. Mentira eterna que, em realidade, representa apenas o privilégio de alguns, apoiada na escravidão de todos. Só aceito uma única liberdade que possa ser realmente digna deste nome, a liberdade que consiste no pleno desenvolvimento de todas as potencialidades materiais, intelectuais e morais que se encontram em estado latente em cada um. Então isso aqui é o exercício extremo do comunismo. No limite, os capitalistas extremos e os comunistas extremos chegam na mesma questão, que é a questão da liberdade de cada um, né? Tanto é que existe essa ideia de que o Estado tem que ser abolido também, inclusive nos comunistas extremos, né? É evidente que se a gente for considerar isso aqui, né, inteligência e etc e tal, dignidade e tudo mais, hoje a gente tem que entender isso de maneira complexa e ampliar aí, porque esse texto foi escrito já, enfim, né, há bastante tempo, no século XIX, então quer dizer, tá? Bom, outra ponderação interessante aqui é que o limite do limite, né, porque tem esse exercício de rebeldia dos anarquistas,
E tem também aquela perspectiva da direita para esse exercício anárquico de esquerda que tem algo de deboche, né? Por exemplo, o título desse romance aqui do Moacir Scliar, O Exército de um Homem Só, né? Seria basicamente essa figura de esquerda que quer, enfim, salvar o mundo, quer mudar tudo e quer, de maneira anárquica, destruir todas as instituições e só sobra a liberdade, né? Agora, se por um lado isso aqui serve como um certo deboche de direita para com a esquerda, por outro lado, em alguma medida, essa figurinha do exército de um homem só, ela acaba comparecendo de maneira idêntica na narrativa dos direitistas extremos. O self-made man é o exército de um homem só, né? Basta pensar aí, né? E essas duas figuras são meio, digamos, né, retrógradas, porque elas não assimilam outras parcelas da complexidade, tá? E aí, isso é muito importante de entender numa perspectiva filosófica para entender a questão do individualismo, a fatia individual da realidade de todo mundo, porque isso foi se ampliando no século XX, né? O existencialismo do Sartre, está aqui o Jean-Paul Sartre, nesse livro dele aqui, A Imaginação, e o existencialismo do Sartre, ele era, e dos outros existencialistas também, né? Para vocês terem aqui, né, uma noção. Então, na visão do existencialista, o ponto de partida do indivíduo foi chamado de angústia existencial, né? E o existencialismo é uma forma de investigação filosófica que explora o problema da existência humana e centra-se na experiência vivida do indivíduo que pensa, sente e age. O existencialismo é uma espécie de, enfim, de resultante do aprofundamento dessas reflexões sobre a existência individual, sobre o eu, o sujeito, e, enfim, etc, etc, etc. Tá? E a gente também, obviamente que eu vou citar só duas, tem várias, né? Tem trocentas aí e tal. Agora, eu vou citar apenas mais uma, que é justamente, junto com o existencialismo do Sartre, uma outra perspectiva que também dialogou e exercitou isso, e aqui essa que eu vou citar é uma que tenta, inclusive, mesclar o marxismo com essa lógica da arte e da liberdade, é o situacionismo do Guy Debord. Né? Tá aqui o Sociedade do Espetáculo, e basta ler um trechinho aqui desse livro do Anselm Yapp, né, que é um estudioso aqui do Debord, para perceber isso de maneira evidente. Ele diz aqui, tá? Vamos lá, deixa eu ver aqui. Ele está descrevendo o situacionismo, né? Que era o Debord. Ele foi um dos caras que contribuiu, um dos caras fundamentais para aquela, enfim, aquela revolta do maio de 68 na França, né? Então, quer dizer, ele sugeria isso, né? Uma vida vivida para além das instituições, e buscava essa coisa de mesclar a arte com o comunismo e com o cotidiano, para além dos partidos, para além das instituições, etc. e tal. E aí o Anselm Yapp diz aqui, está na página 112, ele diz o seguinte: os situacionistas não participavam de modo nenhum desse universo, não têm relações com o mundo acadêmico, não participam de nenhuma mesa redonda ou encontro cultural, não escrevem artigos em outras revistas ou jornais, não aparecem em rádio ou na televisão. Distinguem-se de todos os outros protagonistas de 68. Não pertencem à universidade, não são estudantes como Cohn-Bendit, nem docentes, professores, né, como Althusser, não vêm de um meio literário como Sartre e menos ainda do mundo salpicado de diversas cores dos militantes de esquerda. Vou voltar esse trechinho aqui, hein? Vamos lá. Sua origem, a boemia artística, permanece muito evidente em seus objetivos como em seus meios. No entanto, enfatizam que é necessário abandonar a boemia no sentido tradicional, porque sempre produz obras de arte que depois são cotadas no mercado e que é melhor tomar por modelo sabotadores, como Arthur Cravan. Voltando a essa questão, quando ele diz aqui que os situacionistas não se enquadravam nem nos militantes de esquerda, talvez porque eles estivessem enxergando uma fatia da realidade que a bolha tradicional, da esquerda tradicional, não enxerga, né? Enfim, e isso é muito importante porque isso vai sendo apropriado pela direita e vai sendo monopolizado, né? Se a gente não dialoga com isso, a gente não chega nesse ponto. Bom, só para fazer um parêntese aqui nessa questão aí, tem a questão do homem cordial, do Sérgio Buarque de Holanda, né, que denuncia, ou enfim, né, desenha essa característica do personalismo como um problema no Brasil, etc. e tal, e a gente tem que ponderar isso aqui naquilo que ele tem de verdade
e naquilo que ele tem de conexão evidente com a direita, né? Porque quem vai para o Estado com essa perspectiva é a direita, não é a esquerda. A esquerda tem projeto coletivo. Mas isso aqui tem que ser levado em conta também, porque ele está chamando a atenção para a existência desse aspecto individual também aqui no Brasil. Bom, essa discussão, e aqui eu também vou fazer uma passão muito rápida aqui de livro para a gente finalizar, voltando para a questão da política, tá? Mas essa discussão do exercício individual, ela é muito evidente na história da arte, por exemplo, na questão do gênio, tá aqui o livro do Pedro Duarte, tá? E aí na página 70 ele fala aqui, né, que o gênio denotava o rompimento com a obediência às ordens clássicas para a arte, como a tradicional divisão da poesia em gêneros fixos. O gênio cede espaço, né, quer dizer, essa poesia de gêneros fixos cede espaço para a liberdade de criação. Liberdade de criação é exercício individual. Há que se considerar isso, e um diálogo com essa sequência da história da arte, que começa com a questão do gênio e tudo mais, é fundamental para entender isso aí, tá? E aí isso vai aparecer de maneira evidente nas vanguardas, está aqui, né? Tá? O livro com os manifestos aqui, e tem o manifesto, enfim, tem o manifesto dadaísmo, por exemplo, né? Eles falam aqui, né, que o Tristan Tzara, né, dando à arte o impulso da suprema simplicidade, novidade, pode-se ser humano e verdadeiro para com o divertimento impulsivo, vibrante para crucificar o tédio. Porque você ficar falando de pobreza, acaba entediando. E aí você começa a meio que criar um muro de comunicação com as pessoas ali, né? E o estudo dessa discussão do individualismo na arte, na filosofia e na política ajuda a entender isso e se apropriar disso de maneira mais ampla para, de repente, enfim, eventualmente conseguir superar essa bolha e construir essa comunicação com as pessoas, né? E aí tem uma série de discussões aqui, isso aqui eu vou só resumir rapidinho, tá? Porque não vai dar tempo. Tem a questão do eu é um outro, do Arthur Rimbaud, tá? Tem a questão do Mário de Sá Carneiro, tá? Eu não sou eu nem o outro, sou qualquer coisa de intermédio, mas essa discussão está dentro aí desse contexto, né? do individual e do coletivo, tá? Tanto naquilo que isso tem de entendimento da existência do outro, quanto também na perspectiva da radicalização da experiência individual, né? naquilo que ela tem de mais dramático também, né? O Borges tem um conto aqui chamado Borges e Eu, que aí eu sou eu e o outro, né? Eu sou eu e outro, né? Não é e o outro, senão vira megalomania, né? Então tá aqui, né? Esse exercício do Borges aqui, que é muito bacana também. E aí tem o eu e o eu profundo e os outros eus, do Fernando Pessoa, né? Que é uma discussão ligada à individualidade, à heteronomia, etc e tal, tá? Tem um trechinho, tem um texto aqui do Alain Badiou também, nesse livro aqui, que fala sobre a importância do Fernando Pessoa aí, e o fato de que a filosofia ainda não estudou direito Fernando Pessoa. A esquerda poderia se apropriar disso, seria muito interessante, não só no nível da percepção da individualidade, mas também no nível da percepção da importância de Portugal, né, para o Brasil, tá? E aí, para finalizar aqui, tem o Borges aqui chega ao limite, né? Tá aqui esse livrinho do Borges, que é legal pra caramba, tem vários diálogos dele aqui. Ele chega no limite dessa experiência radical de reflexão sobre o eu, né? Ele chega a dizer que o eu não existe, né? Na 173, e que o outro também não existe, enfim, ele tá aqui, é uma reflexão complexa dele que eu não vou detalhar, mas deixa a dica aqui, isso aqui está na página 173, tá? Então tá aqui o livrinho do Borges. E por último, para a gente finalizar esse roteirinho da questão da arte nesse contexto, tem, obviamente, que as figuras narrativas que foram pondo em crise e em questão o narrador onisciente do século XIX, né? Então aqui esse livrinho do David Lodge, A Arte da Ficção, é bem legal porque ele chama atenção para várias dessas figuras aqui, e eu destaquei 3 aqui, que são o fluxo de consciência, que é um exercício de, né, a pessoa, está aqui a Clarice Lispector, é um dos nomes mais importantes aí do fluxo de consciência, especialmente no Brasil, né? E o fluxo de consciência é uma demonstração ali de um aprofundamento da questão do indivíduo, tá?
O monólogo interior, do James Joyce, né, também exercitou muito bem isso, e a epifania, que também aparece ali na Clarice em vários momentos. Tá? Então essas questões podem ser acessadas para perceber aí, né, essa questão e entender a importância do indivíduo. Tá? E aí, pessoal, para finalizar, deixo aqui alguns livros que representam enfim, a perspectiva da filosofia, da literatura, da arte e tudo mais para a nossa existência nesse aspecto individual. Então, quando a gente lê aquele trecho aqui do Jefferson Tenório, né, que eu sempre cito aqui, que está na página 61 aqui do Avesso da Pele, a gente percebe nitidamente, né, que ele está aqui descrevendo essa individualidade radical de cada um. Né? E aí ele diz aqui, né, é necessário preservar o avesso, preservar aquilo que ninguém vê, porque não demora muito e a cor da pele atravessa nosso corpo e determina o nosso modo de estar no mundo. Por mais que a sua vida seja medida pela cor e etc e tal, você de alguma forma tem de preservar algo que não se encaixa nisso, pois entre músculos, órgãos e veias existe um lugar só seu, isolado e único, e é nesse lugar que estão os afetos, e são esses afetos que nos mantêm vivos. Esse lugar de singularidade radical, de individualidade, etc e tal, ele é um lugar que muitas vezes fica negligenciado pela perspectiva da esquerda, né, especialmente no Brasil. Tá? Já falei também que esse trecho do Jefferson Tenório dialoga bastante com a visão do Jean Baudrillard aqui sobre singularidade nesse livro. Tá? E aí também tem outros temas, por exemplo, a ideia de singularidade qualquer do Agamben, nesse livro aqui, Comunidade que Vem. Tá? E a questão que ele diz aqui, né, de que todos os povos são ciganos, isso em alguma medida acaba, né, sendo uma espécie de desvinculação do social e tudo mais, e enfim, né, uma ampliação disso aí para uma existência radicalmente individual, né, e portanto múltipla, ali, etc e tal. Tá? Tudo isso é importante que a esquerda conheça para poder se apropriar desse tema, dessa fatia da realidade, dessa fatia da existência de cada um, de todos nós, para que a gente possa, em alguma medida, começar a se comunicar com as pessoas, né? Com as pessoas que acabam, enfim, entendendo a esquerda como uma bolha que só fala do social e que não fala do individual. Tá? Isso, evidentemente, sem cair, tá, nem na razão cínica denunciada aqui pelo Sloterdijk, que é uma espécie de... Eu já disse isso aqui, né, que é uma espécie de hiperindividualismo misturado com niilismo pragmático, que não passa de uma visão ingênua e meio que... É o exército de um homem só, do self-made man, né, que acaba ignorando esse senso coletivo, enfim, né, do social e etc e tal. Tá? Começam a dizer que o Estado acabou e não acabou. É só olhar para o mundo aí. Né? E também sem cair na limitação dos neoliberais, né, porque a razão cínica e os neoliberais, isso é interessante até de um dia fazer um vídeo aqui sobre isso, mas nitidamente a razão cínica do Sloterdijk e o neoliberalismo, eles são uma espécie de extremismo radical e fanático dessa ideia do indivíduo. Né? E, portanto, não é disso que eu estou falando quando eu falo que a esquerda tem que se apropriar da questão da individualidade. Ela tem que se apropriar da questão da individualidade naquilo que ela tem de mais complexo, de amplo, de conectado com o social, mesclado e discutido e refletido e tudo mais. Tá? Porque os neoliberais e os cínicos, né, que muitas vezes são a mesma pessoa, eles acham de verdade que só existe indivíduo, que o resto né, enfim, é abstração, etc. e tal. E a gente não pode cair nessa porque isso não passa de ingenuidade. Né? A vida é muito maior que isso. Senão a gente fica concluindo aí que o Estado acabou e aí a China daqui a pouco está aí dominando o mundo. Como? Né? Através do Estado. Né? E a saída para isso, né, ou uma das saídas interessantes para isso, está justamente aqui naquela formulação do homem plural, do Mia Couto, o homem complexo, que é raiz e asa. Portanto, é o eu e o outro. Né? E, portanto, é o individual e o coletivo. Tá? E aí a gente consegue mesclar a questão da individualidade, do sujeito, do eu e da singularidade, etc. e tal, com o contrato social. Está aqui o livrinho do Jean-Jacques Rousseau, certo? Que é uma das bases da perspectiva de esquerda. Tá? Mas a gente tem que superar isso aqui e se apropriar dessa discussão toda do indivíduo, do sujeito, da criatividade, né, do prazer individual e etc, etc, etc. Senão a gente fica achando que só existe a bolha do que a esquerda pensa e a direita
coloniza esse outro, né, esse outro aspecto, monopoliza, fica fazendo piadinha e a esquerda fica meio que numa defensiva, tipo, né, não, eu não posso ter um iPhone, senão, né, enfim. E a gente tem que superar isso para poder comunicar melhor as ideias da esquerda no Brasil também. Beleza, pessoal? Então é isso. A gente se fala no vídeo de amanhã aí que eu trago a segunda dica aqui. Tá? Grande abraço aí. Tamo junto. Fui.